Boa noite a todos. Liberdade de pensar é um dos temas ou subtemas que nós encontraremos em O Livro dos Espíritos, exatamente quando ali se fala das leis divinas e dentre elas a lei de liberdade. E a liberdade de pensar é a maior prova de que Deus concede a todas as criaturas total liberdade. Em qualquer outra situação, nós poderemos ter limitações, poderemos ter barreiras, repressões, mas nunca no ato de pensar. Sócrates, o grande filósofo grego, ele já dava testemunho desta faculdade concedida por Deus a todas as criaturas, exatamente naquele episódio tão conhecido de todos nós, quando ele estava preso e já condenado à morte. Alguns dos seus discípulos subornaram os carcereiros e foram até Sócrates, dizendo-lhe que ele poderia fugir, que ele iria encontrar a liberdade, porque os carcereiros já haviam sido subornados. E Sócrates repreendeu os discípulos pela atitude desonesta, mesmo sendo ele um inocente, mas ele estava enquadrado nas leis da sua época e jamais ele iria cooptar com aquela atitude dos discípulos de fazer a corrupção. Mas os discípulos, indignados com a recusa de Sócrates de ganhar a liberdade, insistiram para que ele não se colocasse na postura de alguém que sabia que seria condenado à morte. Foi quando Sócrates, então, deixou uma lição para todos eles, dizendo: mas eu sou livre, porque eu penso. E é nesse sentido que o Livro dos Espíritos afirma que a liberdade é uma concessão divina a todos os seus filhos. Não tem como restringirmos a liberdade de pensar. Então, se somos livres para pensar, nós também somos livres para escolher o que vamos pensar. Estas escolhas a respeito daquilo que vamos produzir como pensamento têm o nome, filosoficamente, na doutrina espírita, de livre-arbítrio. E outras filosofias espiritualistas também falam desta faculdade que o ser humano possui de escolher entre duas ou mais coisas e optar por uma, fazendo com que esta prevaleça sobre as outras. Isso é o livre-arbítrio, é escolher a atitude, escolher especialmente o pensamento. Já que tudo aquilo que nós vamos falar, tudo que nós vamos realizar, inicia-se no ato de pensar. Alguns filósofos já afirmaram que nós somos aquilo que pensamos. E, de fato, o que nós realmente somos nesse momento é o resultado da nossa produção mental. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele menciona a matéria mental, dizendo que os fluidos que compõem o universo, especialmente o fluido universal, eles são o veículo que dão forma, dão cheiro, dão cor ao pensamento. E aí ele diz que o pensamento é matéria. Tudo que nós produzimos em matéria de pensamento tem forma e é percebido onde quer que estejamos, se não por nós encarnados, limitados pelo corpo físico, mas pelos espíritos sem nenhuma dúvida. Especialmente os espíritos mais elevados, moralmente, intelectualmente, estes percebem todos os nossos pensamentos, porque eles, como disse André Luiz, são matéria. O pensamento não é uma abstração, não é algo que não existe, ele tem forma concreta. E os mesmos espíritos mais elevados, inclusive, eles não precisam da articulação das palavras,
de um aparelho fonador para expressarem os pensamentos. Eles já se comunicam imediatamente pelo processo denominado de telepatia. E mesmo nós outros, em relação à telepatia, que é a transmissão de pensamento de uma pessoa a outra, nós temos inúmeros fenômenos comuns, bastante naturais, de comunicação através do pensamento. Pessoas que vibram na mesma faixa, na mesma sintonia, elas não precisam necessariamente usarem as palavras articuladas, fonadas, para que se façam entendidas. Basta o pensamento e a pessoa já sabe o que a outra está desejando, o que a outra está intencionando. Há uma canção de Rita Lee, da década de 80, em que ela falava inclusive sobre a possibilidade de duas pessoas que estão numa sintonia de amor fazerem amor, referindo-se ao ato sexual, através da telepatia, através do pensamento. E isto é uma grande realidade. Sendo assim, nós passamos a ter, ao lado da liberdade, também a responsabilidade. Já que nós somos livres para semear, como disse Jesus, mas nós não somos livres para escolher o resultado daquilo que pensamos. Aí entra um outro fenômeno das leis divinas, que é o fenômeno da lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Lei esta apresentada por Jesus várias vezes, onde ele advertia, ensinando que nós podemos semear o que quisermos, porque somos livres na escolha das sementes que vamos lançar na vida, mas nós seremos obrigados a colher o resultado do plantio. Então, ao lado dessa liberdade irrestrita de pensar, temos que lembrar que existe também a obrigatoriedade de sermos aqueles que iremos colher o resultado do que pensamos. Fala-se, inclusive, da chamada poluição mental. André Luiz, em suas obras, em várias situações, como o livro Missionários da Luz, Os Mensageiros, Nosso Lar, refere a um fenômeno que aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas voltadas para o processo bélico de destruição, de ódio, de matança, ali se produziu uma matéria mental extremamente nociva. E quem pudesse observar do alto, estando desencarnado, próximo à psicosfera terrena, iria observar uma grande nuvem negra, produzida pelos pensamentos negativos de ódio, de rancor, de todos que estavam envolvidos naquele processo da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Mas não é somente ali que nós vamos ver esse fenômeno da poluição mental da psicosfera. Inclusive, na época, André Luiz descrevia, no seu livro Nosso Lar, entre outros, que houve uma grande mobilização dos espíritos elevados. E como sabemos, existem cerca de 6 bilhões de espíritos elevados que estão vinculados ao planeta Terra, e estes mobilizaram recursos enormes, produzindo uma matéria mental que pudesse neutralizar aquela outra matéria mental negativa produzida pelas pessoas encarnadas. E alguns desencarnados que também interferiam, influenciavam as pessoas para que fossem motivadas para criarem energias de ódio umas contra as outras. Mas, de um modo geral, nós todos produzimos nuvens de pensamento. Essas nuvens podem ser negras, representando pensamentos ruins. Todas as vezes que falamos de luzes espirituais e associamos a cor negra, refere-se à ausência de sublimação, à ausência de nobreza, à ausência de propósitos dignificantes no ato de pensar. Mas certo é que todos nós produzimos esta matéria mental. E nós seremos os primeiros a usufruir do resultado dos nossos próprios pensamentos. Por exemplo, pessoas que pensam de forma negativa, pessoas pessimistas, que só veem o lado ruim da vida,
que se deixam levar pelo desespero, pela falta de esperança. Essas pessoas estão construindo em torno de si uma onda psíquica extremamente deletéria, que vai produzir um clima para que bactérias possam proliferar e ali fazendo com que várias doenças possam introjetar-se no organismo pelo enfraquecimento natural do sistema imunológico, porque os pensamentos nossos, eles interferem inclusive no nosso sistema imunológico e de forma muito direta. Hoje, a medicina estuda profundamente as reações psicossomáticas, que seriam reações físicas produzidas pelo psiquismo. Ou seja, aquilo que nós pensamos acaba incorporando-se, materializando-se na matéria física, no corpo físico, por assim dizer. E cada vez mais se fala nisso. A Organização Mundial de Saúde, já há algumas décadas, vem afirmando: não existem doenças, existem doentes. E são inúmeros os casos catalogados, por exemplo, de pessoas que inclusive já reencarnaram com a predisposição para o câncer e que conseguiram neutralizar os efeitos cancerígenos através do pensamento positivo. Alguns cientistas, por exemplo, têm catalogado uma série de pacientes em processo de recuperação, internados com doenças variadas, especialmente as chamadas doenças terminais ou crônicas, e observaram nitidamente que aqueles pacientes que se permitiam a oração e que aceitavam também as preces vindas de outras pessoas, preces intercessórias, essas pessoas tinham uma recuperação grandiosa e mesmo quando não vinham a curar-se, mas os efeitos danosos de dor, de tragédia, de agonia, eles não aconteciam facilmente com as pessoas que se permitiam ao processo de oração. Já aquelas outras que não tinham esse cuidado de orarem, de buscarem forças positivas, de se vincularem aos espíritos bons, a Jesus, a Deus, às forças do bem, esses tinham o processo da doença levado aos efeitos de maneira dramática, onde tudo que se poderia pensar de ruim como sequela acontecia facilmente com aquelas pessoas que não se permitiam o estado de oração. Então, hoje é uma realidade tão comprovada que nós deveremos pensar muito sobre esse nosso produto que nós todos os dias lançamos na psicosfera da Terra. Lembrando que todos os pensamentos que nós produzimos, eles nos serão devolvidos, porque é a equanimidade, é o equilíbrio, é a justiça divina na lei de ação e reação. É lógico, se eu produzo uma coisa, se ela é de minha autoria, é lógico que a vida me devolva aquilo que eu produzi. É assim que se pratica a justiça no universo. E muitos de nós, inclusive, sentimos algum tipo de mal-estar, justamente porque nós já estamos sendo vítimas dos nossos próprios pensamentos negativos. Às vezes tem pessoas que procuram, por exemplo, o nosso trabalho de assistência espiritual, e já passaram com uma série de avaliações, de anamneses clínicas, psicológicas, psiquiátricas, e nada foi encontrado para justificar determinado mal-estar que a pessoa apresenta. E passando também por uma avaliação espiritual, onde colocamos o produto mediúnico como uma forma laboratorial espírita de tentar identificar alguma causa para aquele mal-estar apresentado, e ali se verifica muitas vezes que não há nada interferindo, ou seja, não tem espíritos inferiores jogando dardos energéticos negativos ou fazendo qualquer tipo de influenciação. O que a gente chega então a concluir que aquele mal-estar, ele é totalmente anímico, ou seja, ele é produzido pela alma da própria pessoa que está buscando ajuda. E isso vem sendo evocado por cientistas do mundo inteiro. Deveremos ter aqui outros expositores que vão aprofundar ainda esse tema, que é muito pertinente, é muito atual, porque são informações que podem mudar as nossas vidas, já que tudo começa a partir do pensamento. Por exemplo, uma cidade onde o fluxo da violência aumenta, como nós vivemos aqui há poucos dias,
nós temos que dizer que todos nós somos responsáveis, direta ou com certeza indiretamente, por esse fluxo de violência. Porque aquela violência que produz a presença de espíritos inferiores moralmente, que querem provocar a discórdia, que querem provocar o terror, eles só permanecem próximos se encontrarem esta matéria mental em sintonia com os seus desejos ignóbeis. Do contrário, jamais eles poderiam estar nos influenciando. Então, aquela agressividade, ainda que pequena, entre aspas, que a gente apresenta no nosso relacionamento com as pessoas, as palavras ásperas, a falta de gentileza, os rancores, os ressentimentos, tudo isso é material que vai ficar lançado na psicosfera. E um dia vai acontecer como na Segunda Guerra Mundial. Todo esse material é como um lixo que se acumulou sem ser coletado. Imagine um ano inteiro sem a coleta de lixo de uma cidade. É exatamente isso que ocorre com os nossos pensamentos. Todos os pensamentos negativos lançados na psicosfera formam uma energia densa, uma nuvem negra, que depois ela vai desabar sobre nós e vai recair de volta pela lei de causa e efeito em cada um, na proporção que cada um ofereceu aquele material para justificar aquela nuvem inferiorizada. Então nós somos convidados a melhorar em todos os sentidos, mas comecemos exatamente pelo ato de pensar. É aí que tudo começa. Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 460, sobre a possibilidade dos espíritos introjetarem pensamentos em nosso cérebro. E os espíritos afirmaram que sim, que muitos dos pensamentos que nós sentimos, que aparecem no nosso cérebro, alguns são nossos e outros podem ser de mentes intrusas, tanto pensamentos ruins quanto pensamentos positivos. E os estudiosos do cérebro estão nos revelando, por exemplo, uma situação pesquisada, que eles traduziram com a sigla TOP, ou TOP, é uma sigla de um material que fica na parte posterior do cérebro, em que ali, pela forma como foi analisado, é como se fosse um local em que tem alguém ou alguma coisa que não somos nós, mas que está ali no nosso cérebro. E uma das coisas mais intrigantes dessas pesquisas é que essa parte do cérebro que percebe essa intromissão, muitas vezes até nos xingam. O que é mais curioso é isso. Então você está aqui, aparentemente normal, numa postura neutra, e de repente dentro do seu cérebro vem algo sugerindo um palavrão direcionado a você. Aí fica aquela questão para a ciência desvendar. Esse palavrão foi produzido por quem? Quem lhe xingou? Aquele produto saiu do seu cérebro, mas quem foi que lhe xingou? Você xingou você mesmo? E as pessoas vão ficando confusas. Allan Kardec, ele já esclareceu esse assunto previamente, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando ele falou dessa influenciação dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E o capítulo 23 do livro citado é exatamente aquele que trata das obsessões, que seriam essas interferências produzidas através dos pensamentos nos nossos cérebros. E quando a gente fala de obsessão, de perseguição de espíritos, também tudo começa pelo pensamento. Se sabe que um espírito pode se aproximar de alguém somente pelo pensamento. É aí que tudo começa. E à medida que eles lançam pensamentos nessa parte do cérebro, e as pessoas, ou nós outros, aceitamos esse pensamento, corroboramos e deixamos que esse pensamento fixe em nosso cérebro, pronto, a partir dali se estabelece tecnicamente um processo de obsessão, onde a mente nossa estará produzindo pensamentos ao lado de mentes intrusas que também estarão interagindo conosco diuturnamente. E ao pesquisar sobre esse assunto, o próprio Kardec perguntou até que ponto essa influência pode existir dos espíritos sobre os encarnados. E a resposta é que os espíritos nos influenciam muito mais do que supomos. E na questão 469,
Lógico, Allan Kardec quis saber como resolver o problema, como é que a gente pode se livrar, se libertar dessas influenciações negativas. A resposta foi direta: praticando o bem e pondo em Deus toda a fé. Por que prática do bem e pondo em Deus toda a fé? Porque as pessoas que estão tentando praticar o bem, exercitar a caridade, elas estão com o pensamento ocupado com coisas positivas. Não é à toa que popularmente há séculos se diz: mente vazia é a oficina do diabo. E é. As pessoas desocupadas, que não têm coisas a fazer interessantes, elas se permitem a produções negativas. O ócio, nesse caso, é extremamente negativo. Permite que espíritos também preguiçosos, madraços, negligentes, indolentes, perversos, se aproximem daquelas mentes desocupadas e comecem ali a introjetar pensamentos de todos os tipos, que vão deixando a pessoa extremamente envolvida por esses pensamentos e, consequentemente, sentindo todo tipo de mal-estar. Hoje mesmo tivemos uma situação em que conversávamos com alguém e a pessoa, de repente, ela perdeu o controle e se referiu a uma outra pessoa com uma carga de ódio muito grande, dizendo: fulano disse uma coisa absurda. E eu disse assim: olha, cuidado, inclusive por coincidência hoje eu vou estar falando sobre esses pensamentos que a gente produz, que a gente permite. E se você se permite falar esse tipo de coisa sobre alguém, seja lá o que a pessoa tenha feito, isso significa que você estará dando brecha, aliás, já deu brecha, para que espíritos inimigos inferiores também entrem na sua faixa. Eu já posso classificar você de uma pessoa pré-obsidiada. A pessoa não gostou da nossa colocação, é lógico, porque se ela estiver realmente obsidiada, ela não vai gostar de esclarecimentos dessa natureza, ao contrário. Geralmente as pessoas que estão sob influência desses espíritos fogem das pessoas que poderão dizer-lhes: cuidado, está havendo um problema, está havendo um desvio, você não está centrado, você não está no foco. E isso é um dos sinais, essa irritação com essa agressividade de alguém que já está sob forte influenciação. Então o Espiritismo, ele vem reforçar exatamente a prevenção. Primeiro, nos alertando sobre isso, da responsabilidade que nós temos com esta liberdade de pensar. Porque tudo o que pensamos volta para nós. E vamos principalmente entender a solução apresentada: prática do bem e colocar em Deus toda a fé. Poderíamos então ficar naquele pensamento: como é que nós nos ocupamos todos os dias? Porque nós não paramos de pensar. Aliás, o filósofo René Descartes, o francês, ele definiu que o ato de pensar é uma das maiores provas do existir, quando ele declarou: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Não há dúvida de que a gente existe exatamente pelo ato de pensar. Mas se nós não paramos de pensar, teremos que ter esta responsabilidade de identificar que tipo de pensamento nós estamos produzindo. Porque a nossa vida será a consequência dos nossos pensamentos. E não há nenhum exagero naqueles filósofos que disseram que nós somos aquilo que pensamos. Então, se uma pessoa diz para si mesma que ela é infeliz, que a vida só aspira contra os seus interesses, que tudo à sua volta não presta, que as pessoas não prestam, logicamente que o panorama psíquico dessa pessoa é o pior possível. Ela nunca vai enxergar coisa positiva em nada. A exemplo de uma história que é popular, de domínio público, onde um fazendeiro, ele era uma pessoa otimista. E assim que amanhecia o dia, ele falava: graças a Deus, mais um dia. Mas ele tinha uma vizinha também fazendeira, que era o contrário. Quando o dia amanhecia, ela falava: ai meu Deus, falava de Deus também. Ai meu Deus, mais um dia, quem que aguenta? No outro dia, amanhecia aquele sol maravilhoso, e o fazendeiro agradecia: mas que dia lindo nós vamos ter para trabalhar, para produzir coisas boas. E ela dizia: meu Deus, este sol vai matar a plantação. No outro dia, começava a chover, e o fazendeiro otimista agradecia:
chuva, vamos ter uma bela produção, o nosso milharal vai ficar todo embonecado. E ela dizia: ah, chuva, todos nós vamos ter arrependido por não termos feito seguro, essa chuva vai acabar com a plantação. Um dia o fazendeiro, ele comprou um cachorro que era assim um vira-lata muito especial, muito bem treinado, um cachorro muito inteligente. E aí, ele levou o cachorrinho para mostrar a sua amiga e mostrou as proezas que o cachorrinho realizava. E uma delas foi essa: ele pegou um pedaço de madeira, jogou no pequeno lago que tinha próximo e disse ao animalzinho: vai pegar. E ele foi até a água, mas parou e ficou aguardando. E o próprio vento foi balançando a água e a madeirinha veio até a borda. Ele pegou sem precisar entrar na água e entregou o cerco para o fazendeiro. E ele disse: viu minha amiga, que coisa, olha a inteligência dele, ele nem entrou na água, ele esperou. Quem é que ia imaginar isso? Ela disse que nada, esse cachorro na verdade não sabia nadar. Não tinha jeito, não tinha jeito. Tudo que era proposto para ela sempre era visto da pior maneira possível. E nós, nesses tempos de transição, de grandes expiações, de muitas provações, nós precisaremos também nos alimentar muito da prática do bem e devemos ter muita fé em Deus, para que não sejamos arrastados por esta languidez, por esse abatimento que faz com que as pessoas esqueçam os grandes propósitos da encarnação. Até mesmo as pessoas religiosas, até mesmo os espíritas, muitas vezes se deixam arrastar pela onda de pessimismo. Ah, mas é muita dificuldade, tudo que eu faço não dá certo. E aí deixam que as ondas pessimistas roubem energias importantíssimas. E aí a pessoa fica assim, vazia. A pessoa fica com aquele estado de languidez, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e aquela vontade de não fazer nada. Quando imagina fazer alguma coisa por alguém, participar de algum trabalho voluntário, de mesmo ir a uma casa espírita, ou até mesmo ler um livro, a pessoa já tem logo uma preguiça prévia. Ah, não dá. E aí desiste e não faz. E os espíritos inferiores, eles investem muito nisso. Porque Allan Kardec também revelou-nos, através do livro O Céu e o Inferno, que quando nós desencarnamos e quando deixamos o corpo físico, sem termos produzido coisas boas enquanto encarnados, nós haveremos de sentir a pior depressão que o espírito possa sentir. O vazio na alma é indescritível. O resultado da ociosidade, da neutralidade nas ações é o maior martírio quando se despoja do corpo físico aqueles que nos permitimos a ociosidade. Assim, na canção que acabamos de ouvir, com a canção universal, a barca, ali há a menção de que Jesus estaria nos convidando. A única coisa que ele traz é a rede e o trabalho. A rede é a inteligência, é o pensamento. Com o ato de pensar, nós somos livres para fazermos o que quisermos. Nós podemos praticar o bem ilimitadamente. Nós podemos orar constantemente. Nós podemos despojar a nossa fé para o universo afora, uma absoluta confiança em Deus, também de forma ilimitada. Nós podemos produzir tudo isso. E Jesus, ele nos incentivava ao afirmar: vós sois deuses, se tiverdes a fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda que seja, direis a uma montanha, saia daí e vai para ali, e a montanha irá vos obedecer. Confiai em vós, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a doutrina espírita vem tentar nos dar esse clima de otimismo, nos mostrar a anterioridade da vida, as razões da existência atual, o porvir, a eternidade que nos aguarda, e a certeza de que nós seremos tanto mais felizes, mais saudáveis, mental e fisicamente,
quanto maior tivermos nos dedicado ao bem. Imagine se uma mente está ocupada em projetar coisas positivas. Se a gente vai dormir pensando, amanhã eu vou arranjar um jeito de ajudar as pessoas. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou pedir inspiração a Deus, a Jesus, aos Espíritos bons e vou tentar ser útil. Todas as pessoas que passarem por meu caminho, eu vou tentar fazer alguma coisa por elas. Se eu não puder fazer nada, eu vou fazer igual Francisco de Assis fazia. Quando ele não tinha nada para oferecer, ele chamava a pessoa e dizia, olha, me dê um abraço. E assim ele transmitia a sua sensação de fraternidade, para que a pessoa sentisse que ela não estava só, que ali havia fraternidade, havia solidariedade. Um sorriso. Não existe nada mais agradável do que um sorriso. As pessoas que não sorriem, elas estão doentes da alma. E nós estamos observando exatamente as pessoas cada vez mais ficando carrancudas. Nós estamos ficando feios. As pessoas que não riem são feias. O sorriso é que embeleza a alma. E nós deveremos lutar todos os dias para deliberadamente, de forma inteligente, produzir coisas boas. Não permitir que pensamentos negativos predominem. O ódio, a inveja, o ciúme, a ambição, o próprio medo, o desespero. Essas coisas devem ser eliminadas da nossa mente. Ontem conversávamos com uma moça que nos deixou muito preocupados com a forma pela qual ela está se permitindo ser invadida por pensamentos negativos dos mais deploráveis. E veio pedir ajuda. Eu disse, olha, só quem pode te ajudar é você mesma. Os espíritos inferiores estão te jogando pensamentos nocivos. Tanto são eles que você está em desespero. Você sabe que não é isso que você quer. Mas a única pessoa que tem o poder de não aceitar é você. A nossa casa mental é uma propriedade impostergável, intransferível, é inteiramente individualizada. Ninguém pode invadir a nossa casa mental, a menos que nós permitamos. Então, na sede do pensamento, onde tudo começa, nós temos o poder. É aí que nós somos verdadeiros deuses. Nós podemos construir coisas extraordinárias, belíssimas, como também podemos destruir a nossa vida e de outras pessoas. Toda construção edificante, primeiro ela surgiu no pensamento. Se alguém idealiza construir uma escola, um orfanato, qualquer coisa enobrecedora, ela já produziu aquilo dentro de si. Então ela já está com a matéria mental pronta dentro do seu próprio consciente. Depois ela vai buscar os ingredientes, os fluidos para materializar aquele pensamento. Então os Espíritos nos sugerem para que a gente todos os dias observe, façamos a recomendação de Jesus na íntegra, quando ele disse, vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Então nós temos esse poder, nós não vamos depender de ninguém, o que é maravilhoso. Às vezes as pessoas entram em desespero e pedem ajuda, nos ligam, ora por mim, interceda por mim. Não precisa, nós já temos esses recursos dentro de nós. O que precisamos é isso, como diz o Livro dos Espíritos, nós precisamos pôr em Deus toda a confiança. Todos nós somos filhos de Deus, Ele dá a todos as mesmas condições. Então não existe isso de que a sua fé vai poder resolver o problema porque a minha pouca não vai. Todos nós temos Deus dentro da gente. Todos os recursos misericordiosos estão em nossa alma. O que a gente precisa é confiar mesmo em Deus plenamente. Essa onda de violência que passamos aí, observamos às vezes as pessoas aturdidas sem querer sair de casa, não vou parar minha vida, não vou fazer mais nada. Por quê? Desde quando a gente tem que ceder para que as coisas ruins predominem? Jesus já nos prevenia sobre isso. Ele falava assim, os filhos do século são mais corajosos do que os filhos da luz. Os filhos do século são as pessoas imediatistas, que fazem qualquer coisa para conquistarem o que desejam, para atenderem suas ambições, como os criminosos de modo geral, que não pensam no futuro nem na consequência dos seus atos, querem apenas conquistar aqui agora a qualquer preço, não importa o meio, contanto que atinjam o fim. Nesse sentido, nós todos poderemos reverter esse processo. Desde quando a gente se mantenha num nível elevado de pensamento, é como água e óleo, nada nos atingirá.
Nós poderíamos atravessar uma batalha campal, ferrenha, e nós poderemos não ser atingidos. Se o nosso nível de vibração for elevado, nada nos atingirá. Só vai nos acontecer aquilo que for da sintonia, daquilo que houver nos permitido. Do contrário, não tem como acontecer. A vida não está fora de controle. Deus não perdeu a direção do mundo. E por que nós vamos entrar nessa onda de desespero? Porque os filhos do século são mais corajosos. Eles são criminosos, vão lá, assumem, matam, desafiam a polícia e pronto. E os filhos da luz? Que somos supostamente as pessoas espiritualizadas, as pessoas que buscam a religião. Por que nós não temos a mesma coragem de assumir a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a certeza de que o bem prevalece, que o mal jamais vai predominar em qualquer circunstância? Por que ceder? Por que esse acanhamento da luz em relação às trevas? As trevas não resistem à luz. Precisamos confiar nisso, porque nós somos luz, Deus é luz, o amor é luz. E assim procedendo, nós poderemos facilmente limpar a nossa casa mental, iremos limpar a nossa casa social, nosso ambiente doméstico, que é muitas vezes muito poluído pelas discussões, pelos pensamentos negativos que ali são produzidos, fazendo com que as pessoas se atraguem umas às outras. Isso tudo é fruto dos pensamentos que são produzidos ali. Então, se cada um cuidar de si, produzindo pensamentos nobres, não se permitindo aos pensamentos negativos, cuidando do seu ambiente familiar também, para que ali não aconteçam coisas inferiores. Se todos fizermos isso, automaticamente a nossa psicosfera ficará limpa, porque a questão feita por Allan Kardec foi essa: por que existem homens, espíritos maus ao redor da Terra? E a resposta: existem homens maus, espíritos maus ao redor da Terra, porque existem homens maus na Terra. Ou seja, a nossa maldade é que atrai os espíritos maus. E ali a conclusão ainda dos espíritos: o dia que os homens se tornarão bons, ali o mal não terá mais espaço para coexistir. Então, tudo está resolvido automaticamente, desde que cada um faça a sua parte. Então, Allan Kardec propõe isso, essa revolução intelectual, onde nós iremos deliberadamente produzir pensamentos nobres, buscando ideias edificantes, não nos permitindo que as artes sejam pejorativas, as leituras sejam também inferiorizantes. Se nós quisermos selecionar boa arte, se nós quisermos selecionar boa cultura, nós temos a liberdade para isso. E o dia que a maioria fizer isso, nós não teremos mais essa onda de desespero, essa onda de violência assolando a sociedade. Se existe, podemos ter certeza, a culpa não é só daquele lá do gueto que cometeu o crime. Todos nós temos parte nisso. Todos nós produzimos aquele pensamento agressivo, com um pensamento inconsequente ou com uma palavra malsã. Mas todos nós somos responsáveis. É assim que a doutrina espírita nos esclarece e ao mesmo tempo nos convida para que tenhamos muito cuidado todos os dias em observar a recomendação do grande mestre: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Muito obrigado a todos pelo respeito à audiência.